Vamos para o lado do futebol. Campeonato Paranaense Sub-19. O time do Operário conseguiu um excelente resultado nesse final de semana, jogando fora de casa. O time do técnico Joel Presner venceu o Toledo por 2-1 e chegou aos 7 pontos ganhos. O Curitiba, outro time da chave, venceu o Cianorte por 3-1, lidera esse grupo com 9 pontos ganhos. O Operário está em segundo com 7. E o Toledo está em terceiro com 6. O Cianorte já não tem mais chance de avançar aí, dependeria de uma série de combinações de resultados, enfim, praticamente eliminado o Cianorte. E no próximo sábado, o Operário joga contra o Cianorte fora de casa, buscando o resultado positivo, para não depender de outros resultados no jogo contra o Curitiba. Então, uma partida importantíssima no próximo sábado, a equipe do Operário enfrentando o Cianorte para se manter aí na segunda posição e colocação que daria a vaga para a terceira fase do Campeonato Paranaense de Futebol, categoria Sub-19. E pelos lados do time profissional, a equipe do técnico Gersinho foi a São Paulo e trouxe um ótimo resultado e está aí uma vitória simples de se garantir a inédita classificação à final do Campeonato Brasileiro da Série C. Veja como foi. O Operário Ferroviário viajou para Bragança Paulista para seu primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C. Foi o terceiro confronto entre os dois times na temporada e nas outras duas oportunidades o resultado foi de igualdade. Sabendo que precisava fazer os 3 pontos jogando em casa, o Bragantino foi melhor durante todo o primeiro tempo. Novamente o goleiro Simão esteve bem nos momentos em que foi exigido e do outro lado o Fantasma pouco perigo ofereceu ao adversário. Numa das melhores oportunidades do jogo, Peixoto não acertou o pé e chutou para fora na rebatida de Simão. Matheus Peixoto voltou a incomodar e o goleiro Simão fez boa defesa. Nesta cobrança de falta, Lázaro levou perigo ao arqueiro do Operário. Aos 11 minutos do segundo tempo, Chicão, que já havia levado o amarelo, tomou o segundo cartão e foi expulso do jogo. Curiosamente, o Fantasma melhorou sua postura em campo. O Bragantino continuou tentando, mas quando o Simão não chegava na bola, faltava pontaria ao time paulista. Praticamente no último minuto de partida, Quirino fez boa jogada pela direita, tocando para trás, para a chegada de Johnny, que perdeu grande oportunidade de gol. Final de partida, Bragantino 0, Operário também 0. No próximo final de semana, em Ponta Grossa, o time do técnico Gerson Guzmão joga por uma vitória simples para garantir presença na grande final da Série C. Está nos estúdios da TV Vila Velha, Joelso de Miranda, ele que é um dos dirigentes do Grupo Gestor de Futebol do Operário, acompanhou a partida no último sábado e vamos falar um pouco disso e um pouco das promoções que tem por aí na equipe do Fantasma, visando, é claro, sempre o crescimento desse time de futebol que está trazendo só alegria para a nossa cidade. Joelso, obrigado por tua participação com a gente aqui. Acompanhou a partida no sábado. Me parece que o Operário jogou não só com o regulamento na mão, mas contando com a sua força dentro do Germano Krieger no próximo domingo. Boa noite. Boa noite, Benhor. É verdade, foi um jogo bastante igual, né? O Bragantino com algum predomínio, principalmente no primeiro tempo, mas pelaquela questão de jogar em casa, né? Jogar em casa, tinha a obrigação de fazer o resultado. Se lançou um pouco mais no campo de ataque. Mas o Operário, com a proposta de jogo muito bem definida, desde o começo do campeonato, um time muito bem armado pelo professor Gersinho, não sofreu assim grandes sustos, uma ou outra bola que o Simão pegou, mas no todo o Operário teve muito bem. Principalmente até depois ficou com 10 homens em campo, né? Numa expulsão injusta até, do parte do Chicão, né? Aquele juiz que apitou aqui, o Klaus, que apitou em Ponta Grossa, se tivesse ele apitando, não expulsaria o Chicão. Se o jogo fosse em Ponta Grossa, esse mesmo juiz que apitou lá no meio também não expulsaria. Né? E um juiz com um pouquinho de qualidade melhor também não expulsar. Um lance assim, uma falta normal do jogo. Né? Não tenho dúvida. Mas o resultado, como disse a pessoa que estava transmitindo o jogo pelo site da CBF, né? O Bragantino um pouco melhor, até por jogar em casa, mas nada que justificasse o Bragantino sair com uma vitória. Né? Então, 3 jogos, 3 resultados de empate. O jogo de retorno aqui em Ponta Grossa no próximo domingo vai ser um jogo bastante difícil também,
Precisamos do estádio Germano Krieger lotado novamente, fazer pressão em cima do Bragantino para que o Operário possa buscar a vitória. Mas não vai ser um jogo fácil, mas acredito que nós estaremos pelo segundo ano consecutivo em mais uma final do Campeonato Brasileiro. Seria uma alegria, um fato inédito e fantástico para uma equipe que saiu lá da Série D, né? Agora, no primeiro momento, o Gersinho tem 2 problemas, né? Quem substituirá o Chicão? Na zaga, ele tem um substituto imediato no lugar do Sousa, né, que está suspenso com o cartão, né? O Sousa não está suspenso. Ah, não está suspenso? Não está suspenso. Eu recebi a informação de que ele estava suspenso. Não, o Sousa ganhou o primeiro cartão amarelo dele. Né? Eu até no sábado também tinha recebido a informação de que o Sousa estaria suspenso. Mas agora há pouco na reunião da diretoria lá, recebemos a informação, o Sousa ganhou o primeiro cartão amarelo dele. Perfeito. Então o Sousa... A zaga está composta. A zaga está composta, tranquila, né? E a nossa zaga titular que vem jogando. Quem você acha que ele coloca no lugar do Chicão, Ferba? No lugar do Chicão, eu sei que você não... Fala como um comentarista pra gente, quem você acha, quais são as opções que ele tem ali? Veja, acredito até que pelo que o Gersinho vem apresentando nos Jogos Operário e mesmo pelo que apresentou em Bragança Paulista, o substituto imediato seria o Serginho Paulista. Perfeito. Né? Meio campo de contenção, marcador, precisa desse jogador. O Operário tem como segundo volante o Eric, né? Só que o Eric é mais o passador de bola, aquele cara que puxa o contra-ataque do que o marcador, também, mais ofensivo. Imagino eu como torcedor, né? Como torcedor do Operário e aquilo que a gente vem acompanhando do Operário, que o normal ali seria a entrada do Serginho Paulista, que é o cara de marcação. E o Operário Índio não recupera? O Índio não recupera. Não? Não, seria uma surpresa aí se conseguisse ver o Índio em campo no próximo domingo. Mas a chance é quase zero, porque não vem treinando, então tem a questão do preparo físico, não é só a questão da recuperação da lesão, né? Ele precisa entrar em forma física, então dificilmente joga o Índio. Agora, o Gersinho é estrategista. Né? Não tenho dúvida. O Gersinho, de repente a gente imagina que ele vai colocar o Serginho Paulista para contenção, para marcação, para deixar o Eric liberado, e ele pode vir com uma surpresa, né? E assim, tudo que o Gersinho fizer, eu como torcedor, como diretor, tem todo o meu aval, o que ele colocar em campo vai estar bem colocado. E a situação é bem simples, né? Se hoje desse uma nhaca e tudo desse errado para o Operário perdesse uma coisa... O Gersinho já construiu uma história tão grande aqui que, no mínimo, que qualquer pessoa em sã consciência deve ter em relação a esse treinador é respeito. Porque o futebol também tem seus momentos. E isso não tem acontecido com o Operário, porque durante o ano só houve uma fatalidade, um único jogo de total infelicidade que o Operário foi goleado pelo Cuiabá. No restante, o Operário foi um time completamente regular, onde as equipes sabem da dificuldade que existe em fazer gol nesse time, né? Exatamente. Então, eu vou no que você falou. Se hoje tudo desse errado para o Operário, a torcida terminaria o ano comemorando, né? Porque quem é que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, imaginaria que nós terminaríamos o ano de 2018 com o Operário classificado para a Série B do Campeonato Brasileiro entre os 40 melhores times do Brasil, né? Não tenho dúvida. E tudo isso fruto de um trabalho, né? Do Gersinho e seus comandados dentro de campo, do grupo gestor, através do nosso presidente Álvaro Góes e toda a diretoria fora de campo, ou seja, realmente aquele trabalho conjunto, aquele trabalho de equipe. Quem tem que fazer bem feito dentro de campo vem fazendo, e quem está fora de campo está fazendo bem feito, dando toda a estrutura que o time precisa para chegar onde chegou. Para falar em trabalho bem feito fora de campo, o Operário prepara uma belíssima festa de encerramento das atividades do seu futebol no final do ano. Fala um pouquinho para a gente, Joelcio. É verdade. Então, no dia 1º de dezembro, né, vamos fazer o encerramento do ano do Operário, com o show do Alexandre Pires, tudo acertado, já estamos vendendo os ingressos na loja do Operário, disponível para o sócio-torcedor com desconto, somente na loja do Operário, o sócio-torcedor encontra o ingresso dele com desconto.
vai ser uma grande festa, né? Para encerramento realmente do ano do Operário, onde nós vamos aproveitar e sortear uma moto 0 km para um dos hoje mais de 5.500 sócios torcedores do Operário. Né? Então, já ultrapassamos a barreira dos 5.500 sócios, eu agora começo a falar no sócio número 6.000, né? Já que a minha contagem vai de 500 em 500, então como ultrapassamos os 5.500, agora eu já começo a pensar no sócio número 6.000, e tomara que, chegando em dezembro, já com o número de 6.000 ultrapassado. Né? E o momento do Operário é tão positivo, tão bom, que você vê, hoje faltando 2 jogos para o Operário em casa. Né? A semifinal contra o Bragantino e, se Deus quiser, a final. E nós continuamos associando pessoas. Né? Que bacana, hein? Pelo momento que o Operário vive, pessoas já buscando, né, se associar, prevendo o Campeonato Paranaense da Série A do ano que vem, o Brasileiro da Série B. Muitas pessoas vão já perguntando se associarem, concorrem à moto, então concorrem à moto. Quem se associar até um dia antes do sorteio da moto vai estar concorrendo à moto 0 km. É isso que eu digo, que é a estrutura, né, o trabalho sendo feito bem feito dentro de campo e fora de campo também. Porque tudo isso que nós estamos criando para dar uma estrutura, para dar um respaldo financeiro para o Operário, para que o Operário possa iniciar já 2017, sabendo qual o número de sócio-torcedor, quanto que isso vai representar em termos de orçamento do Operário. Ou seja, tem muita coisa boa para acontecer no Operário ainda, Binho. Poxa, que bacana. Firpa, uma situação que me preocupa um pouco foi essa assembleia realizada no último sábado, onde os associados do Operário Ferroviário optaram por não ceder o espaço ao poder público para que esse mesmo poder público pudesse investir. Me parece algo que vem na contramão desse crescimento do futebol de Ponta Grossa e no momento em que o Operário Ferroviário precisa definitivamente estruturar a sua casa, estruturar a casa onde ele vai receber torcedores com melhor comodidade, inclusive esse é o maior interesse. Claro, cumpre obrigações perante a CBF, mas também quer oferecer uma melhor comodidade, né? Uma pena isso que aconteceu, hein, Firpa? Eu diria assim, um retrocesso na cidade de Ponta Grossa em se tratando de futebol profissional. O que se viu sábado no estádio Germano Krieger, eu acompanhei a Assembleia desde um pouco antes do seu início, foi pessoas com pensamento pequeno, pessoas que não gostam do Operário, que gostam de jogar apenas o seu futebol suíço, que não pensaram no time profissional, não pensaram na cidade, pessoas que estão olhando somente para o seu umbigo. Tudo aquilo que o Operário fez de positivo dentro de campo durante o ano de 2018, fora de campo, o associado jogou no lixo no sábado na Assembleia. Uma grande oportunidade que a cidade tinha, o Operário tinha, de passar o patrimônio para o poder público, para poder receber verbas federais para aumento do estádio, para melhoria da estrutura. Né? Pessoas que hoje vão no Germano Krieger e muitas vezes não tem um banheiro adequado, né, para fazer uso. Tudo isso seria contemplado, né, com a municipalização do estádio. Só que, infelizmente, pessoas que estão preocupadas somente com o futebol suíço, somente com o futebol do final de semana, e pessoas que não gostam do Operário, né, porque se você pegar do número de associados que tem da parte social, acredito que deva ter 30, 40, de quase 400, que são sócios torcedores. Né? Então, pessoas que realmente não conseguem olhar o futebol, o tamanho que o Operário atingiu e o quanto o Operário precisava que esse estádio fosse municipalizado para ter verba para aumentar o estádio, para reformar o estádio, enfim, para ter a estrutura adequada para aquilo que a CBF exige em termos de regulamento para um time jogar a Série B. Para o time jogar a Série D do Brasileiro ou para a Série C do Brasileiro, em termos de estrutura, não tem muita diferença. Agora, o time que sobe da Série C, como o Operário subiu, para a Série B, a diferença de estrutura que precisa ter no estádio é muito grande. Né? Desde a parte de irrigação, que o Operário vai ter que trocar, vai ter que ser uma irrigação automatizada, número de pessoas dentro de campo, toda a estrutura que o Operário precisa ofertar para cumprir regulamento. Né?
o Operário não tem dinheiro para fazer isso, né? Então tem que fazer uma opção. Ou você faz um time de qualidade para subir para a Série A, que é o que o nosso presidente Álvaro Góes já vem falando desde que o Operário conseguiu acesso para a Série B, que todo o planejamento vai ser voltado para ter um time qualificado para conseguir uma das 4 vagas para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E daí eu pergunto, quem que duvida, depois de tudo que foi feito no Operário nos últimos 2 anos, quem ousa duvidar do planejamento que vai ser feito? Só que o Operário precisa estar muito mais bem estruturado fora de campo do que está hoje. E infelizmente o Operário, através dos seus sócios, do seu quadro associativo, não de sócios torcedores, que fique bem claro. Quem votou foi os sócios da parte social, não tem nada a ver com o sócio torcedor. E esse sócio da parte social caminhou 4, 5, 10, 20, 100 passos para trás, infelizmente indo no sentido oposto, no sentido ao contrário daquilo que o Operário precisa. Agora, Joelcio, que tipo de insegurança você acha que passou pela cabeça das pessoas que votaram contra isso, no sentido de que o poder público hoje está acompanhando o Operário? E se amanhã ou depois esse mesmo poder público não quisesse mais ser parceiro ou não quisesse mais ter essa cessão do estádio ali, o que você acha? Existe algum tipo de insegurança nessa história? Veja, Benhor, sempre que você fala em poder público, né, pode gerar na cabeça de algumas pessoas uma insegurança no sentido de mas daqui a 2 anos o prefeito que hoje está não vai ser mais prefeito. E se o próximo prefeito que entrar não quiser mais saber do Operário e não quiser investir no estádio? Tudo isso pode até fazer parte da cabeça da pessoa que não tem o conhecimento total do assunto. Só que foi amplamente divulgado pela imprensa, né? O que aconteceria era, o estádio seria doado para a prefeitura, e a prefeitura faria um contrato com o Operário, um contrato com o grupo gestor de 10, 20, 30 anos, isso seria acertado, onde a prefeitura passaria a gestão do estádio para o grupo gestor, como é feito hoje, né? O Operário hoje, o grupo gestor, gere o estádio Germano Krieg. E é isso que seria feito. Então, se daqui a 2 anos entrasse outro prefeito, e o prefeito fala assim, olha, eu não quero mais, não vou mais investir, isso está lá no contrato, né? Questão de investimento, e sem contar que hoje qual político que não quer ter o nome associado ao Operário? Não tem né? dúvida. Em Ponta Grossa hoje só se fala de Operário Ferroviário, né? Em termos políticos, quem é que hoje caminharia contra o Operário? Quem que não gostaria, quem que hoje iria se negar a colocar uma verba para o Operário? Com certeza perderia milhares de votos. Perderia milhares de votos, né? Mas assim, a questão não foi a insegurança política. A questão foi a mesquinhez das pessoas que estavam lá. A birra. A birra, uma rivalidade que não se cabe dentro do Operário. Eu cheguei a ouvir de 2 torcedores falando assim para mim, por que vocês não vão lá doar o Guarani para a prefeitura? Por que vocês querem doar o Operário? O que é que o Guarani tem a ver com isso? Nossa. Porque parte do grupo gestor é sócio do Guarani, nós somos sócios do Clube Verde também, né? E o Clube Verde, através do seu presidente, contatou o Álvaro, que é o presidente do nosso grupo gestor, e colocou à disposição dentro do Clube Verde um espaço para que o Operário possa construir lá um centro de treinamento. O Clube Verde que não tem, no momento, parceria nenhuma com o Operário. O Guarani tem parceria com o Operário, né? Cede o campo para treinamento. O Clube Verde não tem parceria nenhuma com o Operário e quer ajudar, né? E os torcedores não, os sócios peladeiros de futebol suíço do final de semana estragaram com o Operário. Por uma questão de uma rivalidade, um pensamento pequeno, uma mesquinhez, né? Enfim, não pensaram em nenhum momento no Operário. Pensaram apenas no seu ego, na sua vontade e numa rivalidade descabida nesse momento para o Operário. Existe algum caminho que essa situação possa ser revertida, Joelcio? Nós estamos estudando, né, através do corpo jurídico do Operário, de advogados, né, que são parceiros também do Operário, algumas alternativas que nesse momento aqui eu prefiro nem falar, né, para que não se levante nenhuma questão aí de que
o Operário ou o grupo gestor está tentando burlar, fazer errado, porque isso não faz parte né, da nossa índole, não faz parte da nossa forma de agir. Mas temos assim aí alguns caminhos que estão sendo estudados, até porque o estádio Germano Krieger, a parte que envolve ali o campo de futebol, legalmente né, não está doado para o Operário não tem a escritura formal disso, o que existe é uma lei municipal que foi passando o uso do estádio para o Operário, enfim, né, existem alguns caminhos que a gente vai tentar de uma outra forma ver se consegue né, fazer com que o estádio tenha novos ares a partir do ano que vem. Ok. Firpa, quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui. A você, torcedor do Operário Ferroviário, domingo encontro marcado no Germano Krieger, 3h30 da tarde, Operário e Bragantino. Uma vitória simples dá essa final inédita para o Fantasma dentro do Campeonato Brasileiro da Série C e é a nossa torcida que o estádio esteja como esteve contra o Santa Cruz ou até com maior volume de torcedores para embalar, para dar força para esse time que mostrou que tem a cara do torcedor operariano. Fer, muito obrigado por tua presença aqui. Nós ficamos sempre à disposição para passar as informações aí do Grupo Gestor desse excepcional trabalho que vocês fazem. Agradeço, Benir. Só lembrando que os ingressos estão à venda até sexta-feira a R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia, na loja do sócio torcedor, no lojão do Queima, no supermercado Vitor. Lembrando que meia entrada somente na loja do Operário. Sexta e sábado o ingresso passa para 120 inteira e 60 meia. Então convido aí toda a população de Ponta Grossa, aquela que não é sócio torcedor, que vá ao estádio, incentive o Operário, né, seria maravilhoso pelo segundo ano consecutivo ver o Operário numa final do Campeonato Brasileiro e quem sabe bicampeão brasileiro. Nossa, seria excepcional. Mais uma vez, obrigado, Gelson.